A gente vai trazer isso. E parlamentares da oposição criticaram a dosimetria da pena proposta por Paulinho da Força e afirmaram que a medida, longe de pacificar, vai abrir espaço para que criminosos, inclusive líderes do crime organizado, possam ser beneficiados de forma indireta. O líder da oposição, o deputado Zucco, afirmou que a tentativa de criar um modelo de dosimetria não atende às famílias dos presos pelos atos do dia 8 de janeiro e deve, inclusive, gerar efeitos imprevisíveis, o que é muito perigoso para o país na avaliação do deputado. Já um outro congressista, o deputado Alberto Fraga, reforça que o melhor caminho para a pacificação, que está previsto na Constituição, é a anistia ampla, geral e restrita. Por fim, a defesa de alguns condenados pelos atos do dia 8 afirmou que muitos deles rejeitam a redução de penas por já terem enfrentado muito mais do que deveriam, seja com bloqueio de bens, tempo de prisão ou tornozeleira eletrônica, não tendo como reduzir algo que já foi pago em excesso. Começar essa com o Mota, o alerta que foi feito pelos parlamentares da oposição. A redução de penas poderia, inclusive, beneficiar bandidos e líderes de facção. Mota. Claro. Mais uma vez, vamos repetir o óbvio aqui. Começando pela anistia. A anistia não é igual a refrigerante, que pode vir em uma versão light. A anistia só vem em um sabor, ampla, geral e restrita. Vamos repetir mais uma vez. Não existe projeto de dosimetria. Dosimetria da pena é um processo utilizado no direito penal pelo magistrado para determinar a quantidade de pena aplicada a um réu que foi condenado por um crime. Quem faz a dosimetria é o magistrado, não é o legislador. Nunca. O que o legislador tem, sim, é a prerrogativa de aprovar uma anistia. É evidente que mexer na legislação penal beneficia todos os réus que foram condenados com base na legislação que foi alterada. Meu Deus do céu, existem congressistas que não sabem disso? A impressão que eu tenho, Caniato, é que essa é uma discussão que anda em círculos. Eu tenho quase a certeza que isso não é por acaso. Pois é, você, Beraldo, muitas discussões em relação a esse PL da dosimetria, parece que seria mais fácil alcançar um acordo, mas agora esse alerta da oposição dizendo que, bom, da maneira como vocês sugeriram o texto, outras pessoas, outros que cumprem pena, inclusive chefes de facção, seriam beneficiados de forma indireta. Neto, não há dúvida de que sairá dessa discussão uma engenhoca, algo realmente distante daquilo que está previsto na legislação brasileira, mas que vai se convencionar aceitável pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. Existem previsões legais do que a Câmara pode fazer de forma independente. É difícil entender a dificuldade em se discutir, se debater e se votar a anistia, do jeito que a anistia é prevista nas leis brasileiras. Mas aí, já assumindo que haverá interferência indevida de outro poder, cria-se essa celeuma. E aí você vê que, muitas vezes, o interesse pessoal e o interesse de determinados grupos, pequenos grupos poderosos em Brasília, que querem fazer algum tipo de acerto, de negociata, de combinação com o Poder Executivo e com o próprio Supremo Tribunal Federal, é isso que acaba prevalecendo. Por que não colocar para votar aquilo que já está escrito? Porque se não tiver voto, vai ser rejeitado e acabou. Mas não, vão inventar algo que vai inaugurar no Brasil, Caniato, uma prática que esta prática, assim, não me preocupa que a extensão dos benefícios possa chegar neste momento a outras pessoas presas, a bandidos, enfim, criminosos perigosos. O que me preocupa é nós inaugurarmos, a essa altura do Brasil, em que o crime organizado vem dominando cada vez mais o território brasileiro e as esferas públicas brasileiras, aí você tem uma possibilidade
do Congresso Nacional alterar ou determinar o tipo de pena que um determinado indivíduo deve receber. Vocês não se enganem. Existem representantes do PCC, do Comando Vermelho, exercendo o mandato. Assim como existe aquela ONG que foi recebida com tapete vermelho no Ministério da Justiça para lutar por mais direitos dos presos faccionados. Esse é o Brasil de hoje. Não estou inventando isso. Não estou falando que talvez no futuro a gente chegue a isso. Não! Isso já acontece todos os dias. A bancada do crime, na próxima legislatura, será maior do que ela é hoje. Não vai regredir, porque ninguém está lutando contra isso. A compra de votos é conveniente para esses políticos obsoletos que se reúnem naquilo chamado Centrão. E como é conveniente para eles, eles deixam os outros fazerem também. E essa turma que domina determinadas áreas do Brasil, aliás, milhares de áreas no Brasil com milhões de habitantes, fazem o que bem entendem e mandam essas pessoas votarem quem eles querem. Então nós estamos num processo em que amanhã um assassinato, um sequestro, alguém pego traficando drogas, fazendo todos os tipos de crime possíveis, fala, não, mas esse aqui, poxa, esse aqui me ajudou. Esse aqui é gente boa. Não, puxa, aí foi um deslize. Peraí, pessoal, isso é uma injustiça. Cabe ao Congresso Nacional atuar para restabelecer a pena adequada para uma pessoa, um pobre coitado. Estamos todos vendo, é um pobre coitado. Então vamos lá, ao invés de ficar 15 anos na cadeia, vai ficar só 2, 3. Então é um perigo o que está acontecendo no Brasil hoje. O Brasil tem o dom de usar mal qualquer instrumento que se crie. Então, isso sim é o que verdadeiramente me preocupa. Você, Dávila, alerta feito pelos deputados da oposição que o PL da dosimetria, a redução das penas, poderia beneficiar bandidos integrantes de facções criminosas. Você acha que esse é um argumento que pode convencer a base governista a apostar agora no PL da anistia? Cabido, Caniato, por uma razão simples. O que está sendo proposto é modificar as penas de 2 crimes. Do primeiro crime é golpe de Estado e depois é abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Como é que isso vai beneficiar criminoso? São 2 leis muito específicas. A não ser que nós estamos agora imaginando aqui que o PCC também está entrando, pensando aí em planejar o próximo golpe de Estado com abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, assim, é o tipo do comentário irresponsável que não está baseado no projeto, porque ainda não tem projeto, ainda está discutindo a proposta e que tenta fazer com que haja uma oposição ou temor da consequência do projeto. Agora, aqui tem 2 coisas importantíssimas que o Beraldo e o Mota trouxeram, que é o peso da palavra. Este projeto não pode chamar anistia, porque não é uma anistia, e não pode chamar dosimetria, porque como bem lembrou, a dosimetria é um trabalho feito no Poder Judiciário. O que o Congresso faz é modificar leis. O que o Congresso está propondo nessa medida é modificar uma lei. Ali que existe um acúmulo de penas hoje, que é o acúmulo de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É isto que está mudando. E esse sim é um poder legítimo e único do Congresso Nacional. Somente o Congresso pode criar e modificar leis. Então, tudo vai gerando ruído por escolher o nome errado, tentar pegar carona numa coisa que não é aquilo, e isso gera enorme confusão. Só isso em si já gera confusão. Ainda mais, quando vem parlamentares e dizem que vai beneficiar criminoso, uma lei que trata apenas de 2 pontos, é uma coisa inacreditável. Ele tem que explicar por que ele acha que isso vai beneficiar o crime organizado. Porque eu não consigo ver como que golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito vai beneficiar quem está na cadeia, cumprindo pena por crime, tráfico de drogas ou outras coisas. Então, assim, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com as palavras,
porque as palavras significam muita coisa. Então a gente vai distorcendo o conteúdo das palavras e aí vira essa salada que não faz nenhum sentido nem no que está sendo defendido e fica difícil para o público, para o cidadão entender o que realmente o Congresso está debatendo. O que o Congresso realmente está debatendo é diminuir penas e separar o acúmulo de duas penas que hoje estão contempladas na lei, que é a história do golpe de Estado e da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Este é o teor desta negociação hoje no Congresso Nacional. Eu tenho um recorte aqui da fala do deputado Zucco. Ele concedeu uma entrevista aos jornalistas, tratou dessa questão que nós destacamos aqui, mas não explica exatamente qual foi a leitura dele para apontar que, uma vez aprovada, essa proposta beneficiaria bandidos e integrantes de facções criminosas. Talvez em um momento oportuno ele possa explicar exatamente qual foi a análise e essa projeção feita de que a medida poderia livrar